Nesse vídeo eu quero mostrar a vocês como conseguir um IP público e fixo independente da sua operadora. Mesmo que vocês estejam atrás do CGNet ou que sua operadora não forneça serviço de IP fixo, nada disso vai fazer diferença. Contanto que você tenha acesso à internet, esse método vai funcionar. Com seu próprio IP fixo, vocês podem ter acesso direto a serviços que estejam rodando na sua rede. Por exemplo, você pode ter acesso a câmeras da sua casa, você pode ter acesso a um site que você desenvolveu e decidiu hospedar em um computador seu, ou você pode até criar seu próprio Google Drive com o Nextcloud, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Além disso, você pode restringir serviços que vocês usam a só responderem a esse IP. Por exemplo, se você tem um servidor SSH rodando em uma máquina virtual lá na nuvem, você pode configurar esse servidor para só responder ao seu IP, deixando assim ele muito mais seguro. As possibilidades com IP fixo são inúmeras, e tenho certeza que cada um de vocês já tem uma ideia na cabeça do que fazer com um deles. Então vamos lá. Primeiro, eu quero explicar para vocês alguns conceitos. Quem já sabe o que é um IP e o que é o NAT e como essas coisas se relacionam, pode pular para esse momento aqui do vídeo, porque agora eu vou explicar para quem não sabe, para que todos estejamos na mesma página. Para quem não sabe o que é um IP, ele é isso aqui. São 4 conjuntos de 3 números que representam seu endereço na internet. Inclusive, esses números que vocês estão vendo aqui é um dos endereços do Google. Se você pegar esse número e colocar na barra do seu navegador, ele vai dar na página inicial do Google. Toda vez que você manda uma mensagem pela internet, ela sai da sua casa com o endereço de origem e o endereço de destino, para que possa depois ser respondida. A ideia é muito parecida com o remetente e o destinatário que a gente usa normalmente em cartas. Porém, o sistema de IP tem um problema. Cada conjunto de 3 números desse vão de 0 até 255, ou seja, há 256 possibilidades em cada intervalo desse. Se você fizer uma conta, vai ficar 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256, vai dar 4.294.967.296 possíveis IPs. Na verdade, é até menos que isso, porque tem alguns desses IPs que são reservados para funções específicas. Mas mesmo tirando esses números, ainda parece um número muito grande. Mas pense bem, quantos dispositivos são conectados à internet aí na sua casa? Hoje em dia, até máquina de lavar se conecta à internet. O fato é, faz muito tempo que esses 4 bilhões de IPs não são suficientes. E aqui eu vou apresentar um novo conceito para vocês. As pessoas, os desenvolvedores, percebendo esse problema de esgotamento de IPs, criaram a solução, que é o NAT, que é uma abreviação para Network Address Translation, ou em português, tradução de endereço de rede. Basicamente, criou-se uma subdivisão de redes. Há redes locais, onde cada dispositivo tem o seu IP local, e a rede pública, que é a junção das redes locais e onde cada rede local tem seu IP público. Dessa forma, os IPs locais poderiam ser reutilizados em vários dispositivos que estivessem em redes diferentes. Digamos que você mandou uma mensagem para o Google e ele agora está te respondendo. Essa mensagem vai sair do IP do Google, com o IP dele como origem e o seu como de destino. Ele vai passar pela internet e vai chegar no seu IP público. Lá, seu roteador / firewall vai traduzir o endereço destino, que é o seu endereço público, seu IP público, para o IP privado do aparelho que esteja se comunicando com o Google. Isso é o NAT. Perceberam? A tradução de um endereço público para o endereço privado. Pode ser o contrário, do endereço privado para o IP público. Por fim, essa mensagem é encaminhada do seu roteador / firewall para o dispositivo de destino. E a mesma ideia se aplica ao inverso. A mensagem sai do seu dispositivo, vai para o roteador. No roteador é traduzido o endereço de origem do endereço do seu dispositivo privado para seu endereço público. E essa mensagem então vai para a internet e vai chegar no IP do Google. Entendi, Gabriel. Então isso resolveu o problema da falta de IPs? Infelizmente não. Essa medida não foi suficiente para resolver o problema de esgotamento de IPs. E aí, os provedores de internet desenvolveram um negócio que eu considero um armengue. Agora, eles colocam um NAT na frente dos NATs residenciais. Esse é o CGNAT. Quando você está atrás do CGNAT, você até consegue se comunicar com a internet, com o servidor do Google. Porém, ele não tem como iniciar uma conversa com você. Ele pode até te responder, mas não tem como iniciar a conversa. Porque como você não tem um endereço público, ele não tem para onde mandar os pacotes, as mensagens. Por fim, mesmo que você tenha um endereço público, muito provavelmente ele não é fixo.
seu provedor de internet fica rotacionando ele entre os clientes e, consequentemente, ele acaba mudando com o tempo. Torna você se comunicar com o seu IP um pouco mais inconveniente, já que agora você vai ter que ficar sempre se atualizando qual é o seu novo IP. Pronto, de explicação do que eu queria fazer por agora é isso. Se vocês conseguirem entender essas ideias, vocês vão conseguir entender o que eu vou estar fazendo no resto do vídeo. Agora vamos ao que interessa nesse vídeo. Como a gente vai conseguir um IP público e privado, independente da operadora? Basicamente, nós vamos criar nosso próprio roteador barra firewall em uma máquina virtual na nuvem, a qual terá seu próprio IP fixo e público. E vamos usar o Tailscale para encaminhar todas as mensagens que chegarem nela para o computador que a gente quiser na nossa casa. Vamos agora ao computador. Para fazer esse demo nesse vídeo, eu criei duas VMs. A primeira foi uma VM aqui na DigitalOcean, que é um provedor de computação na nuvem. Ela vai ser uma VM com IP público e fixo. A segunda VM que eu criei foi na GCS Games. Ela vai funcionar como nosso cliente e vai ser para ela que vai ser direcionado o tráfego que chegar na VM da DigitalOcean. Aqui vocês podem ver que eu tenho um terminal aberto na VM da DigitalOcean, que é esse aqui, e um terminal aberto na VM da GCS Games. A primeira coisa que temos que fazer é instalar o Tailscale em ambas as VMs, para que elas possam se comunicar. Para conectar nossas VMs ao Tailscale é muito fácil. A gente entra na página inicial de manejo de conta da Tailscale e vem aqui em adicionar dispositivo. Clica em um servidor Linux. Ele vai pedir algumas informações aqui para você configurar o que você quer. No geral, não precisa de nada. Você vem aqui, gerar install script. Ele vai gerar para você um comando, você copia ele e cola na sua VM. Pronto, Tailscale já está instalado na VM da DigitalOcean. Terminada a instalação, para você conferir que sua máquina está conectada, você vai escrever tudo, Tailscale IP, e ele vai mostrar o IP que foi associado a essa VM. E você volta no painel da Tailscale para pegar outro script de instalação. Você copia e cola na outra VM. Pronto, já temos o Tailscale instalado em ambas as máquinas virtuais. Depois de instalar o Tailscale, a gente vai ter que fazer uma mudança na sua configuração para que ele use o NFTables como firewall e faça as alterações de configurações que o Tailscale precisa no NFTables. Para fazer isso, muito simples. A gente vem nesse arquivo aqui e adiciona essa linha aqui. Agora é interessante que vocês reiniciem o computador, só para ter certeza que o Tailscale pegou a nova configuração. Depois de ter instalado o Tailscale, a gente precisa fazer uma configuração agora na nossa VM da DigitalOcean. Para fazer isso, é só copiar, colar esse comando que eu vou botar aqui para vocês. Lembrando que todos os comandos que eu usar nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Lembre de botar o sudo e pronto. Por que esse comando é importante? Naturalmente, normalmente, o Linux não gosta de encaminhar pacotes. Se alguma mensagem chegar nele, não sendo destinada a ele, ele simplesmente vai dropar esse pacote. Para o que a gente quer fazer, simplesmente não vai funcionar as duas coisas juntas. Esse comando vai permitir que o Linux encaminhe pacotes que chegam nele. Basicamente é isso. A gente vai ter que instalar agora o programa que a gente vai usar para criar o nosso próprio firewall lá na VM da DigitalOcean. O nome desse programa é NFTables. Para instalar o NFTables, se você estiver usando a distribuição baseada em Debian, como Ubuntu, você pode colocar sudo apt install NFTables. Com o NFTables instalado, vou explicar para vocês agora como você usa ele. Ele, diferentemente de um programa que vocês estão acostumados, provavelmente, ele roda inteiramente em linha de comando. E o jeito mais prático que eu percebi de configurar ele é através de um arquivo de configuração, que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer o arquivo, o comando é esse arquivo vai passar todas as configurações que já existem no NFTables para o nosso arquivo de configuração.
Isso é importante porque como você baixou o teu Scale já fez algumas configurações prévias que a gente vai precisar manter para que ele continue funcionando normalmente. A gente abre o arquivo. E agora eu vou fazer umas modificações aqui. E por enquanto, só copie e cole o que eu vou alterando. Depois eu vou explicar o que eu fiz. Primeiro a gente escreve First Rule Set no começo da página, um ponto mais alto, que é basicamente para retirar as configurações que tenham antigas e poder adicionar as configurações novas que vão vir embaixo. Depois disso, a gente vai procurar essa table IP NAT. E aqui a gente vai fazer algumas alterações. Alteração aqui. Depois, dentro dessa chain post routing, no final dela, vamos adicionar esses dois aqui. Por fim, a última que precisamos, ainda dentro dessa table NAT, aí vai adicionar essa última chain aqui. E o que cada uma dessas modificações fazem? Deixa eu explicar para vocês como funciona o geral da configuração do NFTables. Primeiro você tem as tabelas, que basicamente são uma forma de você organizar as suas regras em diferentes seções. E embaixo das tabelas tem as chains. Cada chain vai ser um conjunto de regras que vão ser seguidas em ordem. Dentro das chains você pode ter a primeira coisa que eu acho mais importante vocês saberem agora, que é os hooks. Em tradução, hook seria um gancho, que faz muito sentido, porque a ideia dele é você fisgar os pacotes em algum momento de quando ele atravessa o seu computador. Não importa se ele seja não importa se o pacote seja destinado ao seu computador ou ele só esteja passando por ele. Eu vou deixar aí na tela uma foto de todos os hooks que podem ter e cada hook pega o pacote em um momento diferente de que ele atravessa com o seu computador. No caso aqui do pre-routing, a gente está pegando o hook no pre-routing, ou seja, logo que ele entra no computador, e a gente está dando uma prioridade para ele, que não importa muito para vocês agora, só copiem o que eu coloquei aqui. E Policy Accept, basicamente, se nada acontecer nas regras com esse pacote, ele, por padrão, é aceito. Embaixo disso é que vem as regras que a gente implementou, que são importantes. Primeiro, vocês veem aqui que tem duas regras que são bastante semelhantes. A única coisa que muda é o começo, TCP e UDP. TCP e UDP são os protocolos transitando dados por IP. Não se aprofundem muito nisso, só saibam que se você quiser colocar uma porta para ser atravessada por esse computador, você vai ter que colocar tanto TCP quanto UDP para que funcione direito. Depois do TCP e UDP, você vem aqui Deport 88. Essa é a porta que vai estar aberta na máquina da DigitalOcean. Ou seja, se você quiser encaminhar um pacote para ela, para que seja atravessada, é por essa porta. Você pode botar aqui a porta que você quiser. Aqui eu botei 8080 só por exemplo. Depois tem esse counter, que ele só vai contar os pacotes que atravessarem, ele não faz nada. Em seguida tem o DNAT. Vocês lembram agora um pouco do vídeo que eu expliquei o que é NAT? DNAT é o Destination Net, ou seja, ele traduz o IP de destino para alguma outra coisa. No caso aqui, a gente está traduzindo o IP de destino do IP da máquina da DigitalOcean, nosso IP público que a gente tem agora, para o IP privado do computador que a gente quer encaminhar. No caso aqui, é o IP da máquina da VM da GCS Games. Se vocês verem aqui, é o mesmo IP. A gente então está basicamente caminhando todo o pacote que chega na porta 8080 na nossa máquina de DigitalOcean no IP público para a VM da GCS Games na nossa rede Tailscale. Inclusive, a gente está até mudando a porta. A gente está tirando a porta 8080 e encaminhando para 8000. Pode ser a mesma porta. Eu só mudei aqui para mostrar que vocês podem fazer isso. Pronto. Depois disso, a próxima modificação que a gente fez foi nessa chain Post Routing. Nela, ela já foi uma chain criada pelo Tailscale. E nela, a Tailscale já colocou um hook, eu expliquei agora há pouco, do Post Routing. Post Routing é basicamente logo antes do pacote sair do seu computador. Então ele já atravessou o seu computador e já está saindo dele. Mesma coisa, Priority, não se preocupe com isso, e Policy Accept. Por padrão a gente aceita os pacotes. Embaixo, isso aqui é uma configuração já do Tailscale, não mexam nisso. E aqui tem as duas regras que a gente adicionou.
Basicamente, são a mesma ideia, ter duas regras são iguais, praticamente, só muda o TCP e o DP para poder pegar os dois protocolos diferentes. IP é para dizer que a gente está lidando com IPv4. D-address, ou seja, Destination Address, todo pacote que o destino dele for o IP da nossa VM da GCS Games, ele vai pegar isso, vai conferir se é para a porta 8000, vai contar e vai usar esse aqui, que é um símbolo novo para vocês, né, que é o Masquerade. O Masquerade, ele vai mudar o IP de origem desse pacote. O IP de origem antes provavelmente estava como sendo o computador que que mandou o request, mandou o pacote para a nossa máquina DigitalOcean. Aqui ela está traduzindo esse IP de origem para o IP dela mesma. Por quê? Porque quando o nosso computador da GCS Games receber o pacote e quiser responder, ele vai enviar a resposta para esse endereço que era o de origem. Ou seja, ele vai enviar o nosso pacote para a VM da DigitalOcean, ela vai reconhecer que esse é um pacote que está sendo respondido e vai depois encaminhar de volta para o computador que fez o pedido inicialmente. A última modificação que a gente fez foi essa chain forward. Nela eu coloquei um hook, que é o hook forward, para a hora que não se importa, e a policy drop, ou seja, se nenhuma regra fizer nada com esses pacotes, normalmente eles vão ser descartados. Por que isso é importante? Para que ninguém possa ficar encaminhando nada através dessa sua VM sem ser algo que você explicitamente queira. Então aí embaixo a gente só está aceitando os pacotes que já são de comunicações estabelecidas. Não se preocupe muito com isso, só copiar e colar. E aqui vem os pacotes que a gente quer que sejam aceitos. Primeiro, a gente confere duas regras iguais, igual a antes, para poder pegar tanto o protocolo TCP quanto o DP. O IP, para saber que está trabalhando em IPv4. Destination Address, então todo o pacote encaminhado para o Destination Address da nossa máquina, da nossa VM da GCS Games. Aqui tem o protocolo, tem os dois protocolos iguais. Destination Port, para ver se a porta que está sendo encaminhada é a porta que a gente quer, no caso é a 8000, como eu já tinha colocado antes. E depois, a gente conferindo que é isso mesmo, a gente aceita esse pacote. E aí ele não vai ser descartado pela política padrão. Essa aqui é uma regra que na verdade não faz diferença, só até apagar ela aqui. Para o que a gente vai fazer hoje, ela não importa. Pronto, essas são todas as modificações que precisam. Agora a gente vai fechar e salvar. Terminadas as modificações que a gente queria fazer nas configurações do NFTables, a gente tem que aplicar agora essas novas configurações. Para fazer isso, muito simples. Só esse comando e pronto. Agora, nossos pacotes que chegam na porta 8080 da VM da DigitalOcean devem estar sendo encaminhados para a porta 8000 da VM da GCS Games. Como a gente vai testar isso? Vou montar aqui um servidor HTTP, muito simples, só para vocês verem que funciona. Estão vendo agora que tem um servidor HTTP na porta 8000 lá na VM da GCS Games. Eu vou pegar agora um terminal aqui do meu MacBook, que não tem conexão nenhuma direta com essas outras VMs, e eu vou tentar buscar esse arquivo HTTP lá na VM da GCS Games através do IP da VM da DigitalOcean. Vou até confirmar aqui qual é o IP da VM da DigitalOcean. Vocês podem ver que o IP público dessa VM é 142.93.126.9. Aqui, só fazer isso. Curl comando para pegar pacote. O IP público da nossa VM da DigitalOcean e a porta 8080. Vamos ver se funciona. E pronto. Vocês podem ver que o arquivo chegou aqui e aqui foi registrado. E aqui é bom, até é importante aparecer isso aqui para eu mostrar para vocês uma desvantagem que tem desse processo, que é o seguinte: eu não consegui fazer dessa forma com que o pacote seja encaminhado pela nossa VM da DigitalOcean, mantendo
o endereço de origem, o mesmo que da máquina que pediu, fez o pedido. No caso do exemplo que eu usei aqui, o endereço de origem correto, vamos dizer assim, deveria ser o endereço público do meu MacBook. Porém, não tive como passar esse pacote pela rede da Tailscale. Eu tive que mudar o endereço de origem para o endereço da Tailscale da VM da DigitalOcean. E aí, com isso, você perde a capacidade de filtrar os pacotes na sua VM de destino, ou seja, nossa VM da GCS Games, baseado no IP. Por exemplo, se eu quisesse só configurar a minha VM da GCS Games para só fornecer esses pacotes HTTP aqui para uma VM, um IP tal, um IP, sei lá, 8.8.8.8, eu não teria como. Porque todo o pacote chegar aí, ela vai reconhecer como se tivesse vindo da VM da DigitalOcean. Eu vou demonstrar isso para vocês, mudando meu IP com a ajuda da VPN da NordVPN. Pronto, agora eu estou conectado aqui no VPN da NordVPN e vocês podem ver que meu IP público é esse aqui, 193.176.127.176. É um IP público genérico que a NordVPN me atribuiu. Vocês podem ver que se eu tentar pegar o arquivo lá da minha VM na GCS Games pelo IP público da VM da DigitalOcean, ele vai funcionar. Porém, aqui ele vai indicar como se meu IP fosse o IP da rede Tailscale da minha VM da DigitalOcean. Porém, a gente pode contornar isso fazendo essa filtragem de IP que a gente quiser lá no firewall da VM da DigitalOcean. A gente pode modificar aquele arquivo para que ele aceite encaminhamentos somente de alguns IPs. Por exemplo, eu tenho aqui outra VM da DigitalOcean e vocês podem ver que o IP público dela é 134.122.120.169. Eu posso editar nosso arquivo aqui, introduzindo um novo conceito aqui, chamado set. Set é basicamente uma lista de alguma coisa que você queira. Não vou me aprofundar muito, mas basicamente é isso. No caso aqui, a gente vai fazer uma lista de IPs. Type of IP, source. A gente está indicando aqui que tipo de lista é essa que a gente quer. Eu botei de tipo IPv4, endereço de origem, elementos. Como elementos aqui, eu vou botar o IP da nossa VM, da nossa outra VM lá da DigitalOcean, que é 134.122.169. E aqui eu vou em forward, que é onde a gente faz a filtragem dos endereços que a gente quer. E eu vou adicionar mais um IP, SADDR. E vou botar os elementos. Você tem que também adicionar um nome para o seu set. E aqui você bota o nome certo do seu set. Mesma coisa você faz na regra de baixo. Pronto. Só isso que você precisa fazer. Você fecha o arquivo de configuração e recarrega ele. Pronto. Teoricamente agora, você só deve ser capaz de acessar esse servidor HTTP pelo IP da nossa outra VM da DigitalOcean. Vamos fazer o teste? Primeiro, volto aqui com o meu terminal do meu MacBook e vou tentar de novo buscar o arquivo HTTP, que funcionou antes, vocês viram, e agora não está funcionando. Vocês podem ver que não importa quanto tempo eu espere, ele não vai dar retorno. Agora, de volta aqui, a nossa VM, outra VM da DigitalOcean, pode ver aqui, que é ela que tem o IP 134.122.120.169. Vocês podem ver que se eu tentar acessar o nosso servidor rolando lá na VM da GCS Games, ele deve conseguir buscar o arquivo, e ele consegue.
Novamente, aqui na GCS Games ele vai mostrar como se tivesse sido o IP da rede Tailscale da VM da DigitalOcean. Mas vocês podem ver que eu consegui filtrar lá no firewall da VM da DigitalOcean. Pronto. Se seu objetivo era só expor algum serviço que você tem na sua casa, na sua rede, para a internet por meio do IP fixo, isso que a gente fez já é o suficiente. Porém, se você também quer acessar a internet por meio desse IP fixo, a gente tem que fazer mais uma coisa. Mas fiquem tranquilos, essa parte é muito mais simples do que a primeira. É só uma configuração do Tailscale. A gente vai usar ele como se fosse um VPN normal, para poder acessar a internet através da nossa VM lá da DigitalOcean. Para fazer isso, muito simples. Se for uma VM da Linux que você está usando, como você deve estar, né? É só copiar esse comando aqui, que eu peguei lá do site da Tailscale. Sudo Tailscale app advertise exit node. Exit node é como a Tailscale chama esse processo de você usar uma VM como um roteador para poder acessar a internet. Você vai fazer isso. E agora você vai lá no seu painel de administração do Tailscale. Vai vir na VM que você está querendo usar como exit node. E você vai aprovar esse pedido. Você faz o pedido basicamente da VM e você aprova no painel de administração. É uma forma do Tailscale manter esse uso seguro. Depois disso, é só você mudar a configuração do seu cliente Tailscale nos computadores que você quer usar para acessar a internet por meio desse IP. Aqui eu vou usar no MacBook, que é o que eu tenho aqui, mas eu vou deixar o link da página da Tailscale, que eles mostram como você fazer essa parte do cliente em qualquer uma das plataformas, Android, Linux, macOS, tvOS, Windows e aí vai. Vocês só vêm aqui no símbolo do Tailscale, clicam com o botão esquerdo, no meu caso, se conectam e escolhe aqui qual exit node você quer. No caso aqui eu estava usando um antes para testar, mas vou mudar para a que a gente está usando agora, para vocês verem como funciona. Depois que você colocou o Tailscale para funcionar como exit node na sua VM lá da DigitalOcean, a gente tem, na verdade, que fazer uma modificação na nossa configuração lá do firewall. Se vocês lembrarem, a gente tem uma regra aqui que é para filtrar o que será encaminhado, correto? E, na teoria, tudo que a gente não aceitou explicitamente é descartado. E a gente não aceitou esses pacotes que estão sendo encaminhados de outros computadores. Para fazer isso, a gente só coloca aqui IP, source address, né? E a gente bota todo o range de IPs que a Tailscale trabalha. Que, por coincidência, inclusive, fica a curiosidade, é o range de IPs que a CGNet usa. Eles usam esse mesmo range, que não é usado para mais nada além disso, para trabalhar a rede deles. O range é 100.64 0.0 16. Se o endereço de origem for esse, ele vai accept. Ele vai aceitar. Feitas as modificações, de novo a gente vai aplicar elas. E agora, se você for lá no Tailscale no seu computador, eu vou deixar um link aqui embaixo com o guia da Tailscale mesmo, mostrando como você fazer isso em cada computador, mas é muito simples. Você vai se conectar à sua rede como você normalmente faria, e aí você vai usar, no caso aqui eu clico no Tailscale, você vem aqui em Exit Nodes, e você escolhe qual tem. Tem dois aqui porque eu estava testando antes com um, mas o que a gente quer é esse aqui. O segundo, você clica nele, pronto. Na teoria você já deve estar conectado e usando a sua VM lá da DigitalOcean como um gateway, como um roteador. Se eu vim aqui naquele comando que a gente já usou antes, vocês vão ver, a gente vai estar com o IP da nossa VM da DigitalOcean. E aí tudo que você acessar vai estar com esse IP. Pronto, pessoal. Por esse vídeo é isso. Queria mostrar para vocês como criar, como usar um IP público sem ter acesso ao IP público do seu fornecedor de internet, porque foi algo que, se eu soubesse há um bom tempo atrás, ia me ajudar muito e me economizar um dinheiro, inclusive. Eu sei que foi um vídeo complexo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado para entender. Se não deu para entender, comenta aqui embaixo que vocês estão com dúvida, que eu vou ajudar vocês. Se quiserem mandar mensagem lá no Discord também, eu ajudo vocês no que precisar.
E é isso. Eu queria fazer também aqui uma menção rosa ao canal Linux Cloud Hacks, que é um canal que fez uma série toda sobre o NFTables, como funciona, como você mexer nele, como fazer a configuração. Os vídeos são em inglês, mas quem tiver interesse, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, porque foi um vídeo que me ajudou muito a entender e basicamente me ensinou tudo que eu precisava saber para fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui o like e até a próxima.